Bom dia, pessoal. Aqui é Viviane Fioravante, do Estúdio de Pilates Eleva. Na semana passada eu combinei com vocês que a partir de hoje, sempre em torno de 10 e meia da manhã, eu ia estar aqui fazendo essa live para tirar algumas dúvidas de vocês em relação ao Pilates, né? Como ele funciona, quem pode estar fazendo. E eu combinei com vocês que a partir de hoje eu ia falar sobre os equipamentos. Porém, eu recebi algumas mensagens e eu vou alterar a ordem desse cronograma. Eu vou começar falando sobre quem pode fazer o Pilates, para quem que é indicado, principalmente sobre reabilitação e condicionamento, tá? Então, hoje eu vou conversar com vocês sobre reabilitação. Eu posso fazer uma reabilitação no meu ombro, no meu joelho, na minha coluna, através do método Pilates? Essa é uma dúvida muito grande, né? É só para condicionar? Então, sim, você pode fazer um tratamento através do método Pilates. O que é o indicado? A partir do momento que você sente uma dor, que você tem alguma lesão, o primeiro passo que você deve tomar é procurar um médico, de preferência especialista nessa dor que você está sentindo. Então, se você tem uma lesão no ombro, é indicado que você busque um médico para chegar a um diagnóstico correto, porque às vezes a gente acha que é uma coisa e é outra, e fazer uma atividade naquele momento pode ser que não seja a coisa certa a fazer, ou fazer um exercício errado. Então, procura sempre um médico, coluna, um médico especialista em coluna, que você tem boas referências, para estar iniciando um tratamento de forma adequada. Quanto mais tempo você insistir em ficar com a dor e não buscar um tratamento adequado, mais difícil vai ser para reabilitar depois, tá? Então tenham isso em mente. A partir do momento que você sentiu uma dor que não está comum, que está persistindo, já vai procurar um médico. Eu sei que não tá fácil para agendar consultas, né? Mas vamos fazer um esforço, pega um médico da sua confiança, vai realizar essa consulta, porque o que é importante? No médico ele vai chegar ao diagnóstico correto, né? Ele não vai te dar um medicamento que você não deve tomar naquela hora, ele não vai te indicar um tratamento que não deva ser feito. Então ele vai perguntar para você quais são os seus sintomas e, se for necessário, vai te pedir um exame de imagem, um raio-x, uma ressonância, uma tomografia, um ultrassom, né? Para ter certeza, para confirmar o que você tem, se é uma lesão, se é uma inflamação, e a partir daí ele vai tomar as condutas adequadas. O que pode acontecer? Você foi lá no médico e beleza, tem uma lesão. Essa lesão, ela pode ser aguda e ela pode ser crônica. Aguda é quando ela está no começo, está muito inflamada, ainda dói muito, você não consegue realizar nenhum movimento. Para esse tipo de sintoma, o tratamento é um. Agora, se a sua lesão já é crônica, já está ali há mais de 3 meses que você está sentindo, ela incomoda muito, mas não está tão intensa como ela já foi, é outro tipo de tratamento. Por isso que é bacana você ir ao médico para saber que fase você tá e qual é a atitude que vai ser tomada, tá? Então, se você tá com uma dor aguda, pode ser que antes dele te indicar o Pilates, ele vai te mandar para fisioterapia, porque na fisioterapia a gente tem alguns tratamentos para tirar a dor, a gente chama de analgesia. Tá? A gente vai iniciar com a analgesia, muita gente já deve conhecer, que vai fazer ou calor ou frio, vai fazer o choquinho, né, que todo mundo conhece, que é o TENS, algumas formas que a gente tem para aliviar essa dor, para na sequência começar com um fortalecimento e uma estabilização dessas articulações, tá? Então, é comum que o médico, se tiver nessa fase aguda, ele vai primeiro te indicar uma fisioterapia para você passar dessa fase, aliviar a sua dor e ter condições de fazer um exercício, um alongamento. Passando essa fase, se for o seu caso, ou então, se você já for direto para o exercício, qual é o próximo passo quando você chegar no Pilates? Pesquise um profissional que seja apto, que tenha experiência a te reabilitar. Tá? Então, se o seu caso é lesão, se você está buscando por reabilitação, é importante que você tenha um profissional adequado que saiba dessa patologia e que vai te passar os exercícios corretos. Pilates pode piorar a sua dor? Se ele for feito da forma errada,
Sim. Então, pesquise, busque indicações de pessoas que fazem pilates com aquele profissional, procure um profissional que tenha experiência e que tenha habilidade com reabilitação, ok? E aí, o que o Pilates pode fazer por você quando você chegar nessa fase já, né? O Pilates, ele tem alguns pontos fortes em relação às outras atividades. Primeiro, é que ele não tem impacto, tá? Então, isso já ajuda bastante em relação à estabilidade das suas articulações, tá? As nossas articulações, elas são protegidas, elas são estabilizadas pelos músculos e pelos ligamentos. Os músculos, quando estão fracos, ele não consegue segurar a sua articulação. Então, vamos supor que aqui é o joelho, a parte de cima e a parte de baixo. Se seu músculo está forte, ele consegue mexer e ter o movimento correto. Agora, se ele está muito fraquinho, ele vai ficar instável e a chance dele machucar é muito maior, dele gerar dor é muito maior. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fortalecer toda essa musculatura em volta e dar a qualidade necessária para ele realizar os movimentos dele, tá? Então, o Pilates, ele trabalha muito essa parte de estabilidade articular. O músculo, a gente tem dois tipos de fibras musculares principais. A que fazem força e movimento e as que estabilizam. Força e movimento, vamos pensar o nosso bíceps, tá? Você tem ele aqui, você contraiu, ele movimenta e você consegue carregar peso ali por curtos períodos. Agora vamos pensar na nossa coluna. A nossa coluna, ela tem que manter nessa posição o dia todo. Então, a fibra, ela tem que ter resistência, né? Ela tem que passar o dia todo ali aguentando isso. Então, essas são as fibras de estabilidade, as fibras de resistência. E o Pilates, ele treina muito esse tipo de fibra de resistência. Ele dá muita estabilidade para todas as nossas articulações. Por conta que a resistência é por molas. Quando a gente chegar lá nos equipamentos, eu vou mostrar para vocês. A mola dá essa característica de aumentar a resistência das fibras musculares. Então, ele sem impacto, ele melhora bastante as fibras musculares de resistência, mantendo mais estabilidade das nossas articulações e evitando novas lesões, melhorando os sintomas, tá ok? E a terceira característica é que a gente trabalha muito o alongamento. O alongamento é muito importante também para manter essa estabilidade e dar a quantidade de movimento que a gente precisa no nosso dia a dia. Então, às vezes, você não consegue alcançar a ponta do seu pé, ou você não consegue abraçar as suas pernas, é porque o músculo está encurtado, que a gente chama, quando ele está pequeno, menor do que ele deveria estar, tá? Falando a grosso modo, assim, para vocês entenderem. E o Pilates, ele tem uma característica que você ganha um alongamento muito bom em pouco tempo. Então, isso também ajuda muito no tratamento das lesões. Então, esses são os pontos fortes que a gente tem para o Pilates e é claro que tem que ser um profissional adequado para poder regular esses exercícios dentro da sua capacidade e das suas limitações ali. Outra questão que é muito importante. Você pode ter feito a melhor fisioterapia, você pode ter o melhor professor de Pilates. Se você não tiver frequência, de nada disso vai adiantar. 90% do tratamento é relacionado à sua disciplina, tá? A atividade física, na hora que você vai tratar, ela tem que encaixar no seu dia, ela é um fator principal, tá? Não é, tem uma reunião, vou pôr na hora do Pilates, eu tenho que buscar no seu... Não. É fundamental que você tenha disciplina, senão o seu tratamento não dá continuidade. Se você for uma aula e faltar duas, a gente sempre tem que começar do zero, e não vai pra frente, não vai dar resultado. Então, 90% do tratamento é a sua disciplina. Tenha isso em mente, que a partir do momento que você precisa reabilitar, você precisa ter disciplina e colocar isso dentro do seu dia, tá ok? Então, esse é o recado que eu queria passar, tirar essa dúvida sobre reabilitação dentro do Pilates, quais são as fases que a gente passa. Se você tiver alguma dúvida dentro desse tema, você me manda uma perguntinha aí no direct e eu vou respondendo para vocês, tá bom? Amanhã a gente fala um pouquinho sobre o condicionamento físico no Pilates. Se eu não vou reabilitar, se eu não vou tratar, qual é as outras atividades que eu posso realizar aqui, tá bom? Então, um abraço para vocês. Qualquer dúvida, manda um recadinho aqui. Até mais, gente. Tchau!